Pai querido, nós precisamos da luz que vem do Senhor. Tu és a luz do mundo. Nós precisamos do discernimento que vem do Teu Espírito Santo. Nós precisamos da sabedoria que só o Senhor é capaz de dar. Nós precisamos da graça e da misericórdia que também só o Senhor, não é? Só o Senhor é capaz de dar. Nós precisamos da sua ajuda. Nós precisamos da sua ajuda, Senhor. Então, Pai, nós queremos, Senhor Deus, colocar diante de Ti cada pessoa que vai ouvir agora. Nós queremos colocar diante de Ti cada ouvinte. A nossa vida aqui, declarando que nós dependemos totalmente do Senhor. Totalmente do Senhor. Pai, perdoa os meus pecados. Se tem pecado em minha vida que possa impedir o mover do Teu Espírito Santo, eu me arrependo, eu te peço perdão em nome de Jesus. Pecados inconscientes, aqueles pecados que a gente nem percebe e acaba cometendo. Se há algum, Senhor, eu te peço perdão em nome de Jesus. E eu te peço, Senhor, fala conosco. Repreenda todo o demônio, toda a ação do diabo tentando oprimir e trazer nossa mente cativa a ele, pois a nossa mente nós queremos cativar a Ti nesse dia, em nome de Jesus. Amém. Bom, vamos lá. Hoje cedo eu estava lendo a Bíblia e eu falei assim, vou pegar lá no comecinho. E formou lá em Gênesis capítulo 2, versículo 7, diz assim, formou Deus o homem. Deixa eu ver se é esse aqui. Do pó da terra, soprou em sua narina o fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente. Plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, da banda do Oriente, e pôs ali o homem que tinha formado. O Senhor Deus fez brotar a terra toda a árvore, agradável à vista, boa para a comida. E a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore da ciência. E assim Deus foi criando, gente. Tinha os rios no Éden, foi criando e foi criando. Aí Deus chega no versículo 16 do capítulo 2, fala, e ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo, de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore da ciência do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia que dela comeres, certamente morrerás. Aí vem a forma como Deus criou a mulher, tirando a mulher da costela do homem. Aí isso vai até lá no 24. No capítulo 3 diz assim, ora, a serpente era do mais astuto de todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esse disse à mulher, é assim que Deus disse, não comerás de toda árvore não comerás de toda árvore do jardim, disse a mulher à serpente, do fruto da árvore do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Versículo 4, então a serpente disse à mulher, certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo do bem e do mal. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar o entendimento, tomou do seu fruto, comeu e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e coseram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim, na virada do dia. Escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor a Adão, e disse-lhe, onde estás? E ele, eu ouvi a tua voz no jardim, temi, porque estava nu, escondi-me. E Deus disse, quem te mostrou que estava nu? Comeste da árvore que te ordenei que não comesse? Então ele disse, a mulher que tu me deste,
por companheira, ela me deu a árvore e eu comi. E disse o Senhor Deus à mulher: por que fizeste isso? Ela disse: a serpente me enganou. Ponto, na paradinha. Eu estava lendo isso hoje, o que me chamou a atenção aqui foi o seguinte: Deus cria o homem segundo a sua imagem, segundo a sua semelhança. Deus prepara todo um local maravilhoso para colocar a sua criação. Todas as árvores maravilhosas. Eu já falei aqui uma vez, as pessoas falam assim: Deus é um Deus proibitivo. Por que Deus foi proibir o homem de comer o fruto que estava na árvore do centro do jardim? E Deus não é um Deus proibitivo, porque Ele fez centenas e centenas e centenas de árvores frutíferas e só pediu para não comer um. Então, se teve no Jardim do Éden 1000 árvores frutíferas, Deus só pediu para não comer uma. Deus não falou assim: olha, vocês comam só daquela árvore ali, mas e as outras milhares de árvores que tem? Não, dessa vocês não comem, fica só babando. Não, fez o contrário. Deus, eu vou dar tudo para vocês, só vou pedir uma fidelidade, uma obediência. Olha, vocês vão... Poxa, se você ler nos versículos anteriores, gente, Deus deu um poder a Adão tão grande, porque o cara, para dar nome a todos os animais da face da terra, vinha a ele e lhe dava o nome. O cara tinha uma mente muito boa, não é verdade? Outra coisa, deu todas as árvores, não nascia capim, as frutas não davam bicho, não tinha inseto, não tinha pragas, era perfeito o jardim. Ele podia comer todas as maçãs, nectarinas, uva, melão, abacaxi, melancia, que mais? Aí, vamos lá, abricó, que é uma fruta, né? Abricó, tâmaras. Ele poderia comer de tudo. Ele poderia comer passas, né? Sei lá. Ele poderia comer damasco, ele poderia comer pocã, tangerina, chupar laranja. Ele poderia comer de tudo, menos aquele frutozinho ali, que Deus falou: desse você não toca. Deus preparou tudo para colocar a sua criação ali dentro e fez perfeito aquele jardim maravilhoso. Então não tinha esse negócio deles andarem nu e ter mosquito mordendo, formiga picando, inseto mordendo. Não tinha dengue, não tinha malária, não tinha febre amarela, não tinha leishmaniose. Poxa, olha onde eu fui, hein? Leishmaniose, acho que é assim que chama. É transmitido, parece, pela picada de um inseto. Então não tinha nada disso. O cara estava num paraíso mesmo. Num paraíso. Mas a desobediência. E ali, Deus veio à tarde falar com ele. Eu creio que Deus vinha toda tarde, né? Falar com eles, passear no jardim com eles. Porque ele já identificou a voz de Deus, ele fala aqui. Então Deus vinha toda tarde passear com eles. Deus vinha contemplar a sua criação, olhar para a sua criação, talvez conversar, porque o Adão não ficou espantado. Adão conhecia a voz de Deus. Ouvindo a sua voz, me escondia. Ou seja, Adão tinha intimidade com Deus e com a voz de Deus. Vamos supor um cara que é colocado no lugar, que nunca ouviu a voz de Deus. Ele ouvisse a voz, ele se assustaria. Não. Adão estava familiarizado com a voz de Deus. Toda tarde Deus batia um papo com ele, né? Batia aquela conversa com ele. Mas tem uma coisa que me chamou a atenção. No capítulo 3, no versículo 6: vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos. Quando Eva tirou os olhos de Deus, olhou para aquela árvore, desejou aquela árvore, desejou o fruto, era agradável aos olhos, ali houve a queda. Claro que a serpente sugestionou, como você e eu somos sugestionados ao pecado todo dia. Somos ou não somos? Somos ou não somos sugestionados ao pecado todo dia? Claro. Você liga a televisão, tem sexo, a rolé para você ver. Você abre a internet, tem tudo que não presta para você ver e ouvir. Tem ou não tem? Né? Olha só. A André está falando, acho que nem estria tinha a Eva, que é um terror para as mulheres, né? Nem estria tinha a Eva, né? Então, veja bem, Deus preparou tudo ali.
Mas quando ela tirou os olhos de Deus, tirou os olhos de Deus, tirou o foco de Deus, colocou em algo que era agradável aos olhos, ok? Hein? Aos olhos, aquilo que era agradável aos olhos. Você vê no versículo aqui, e Eva, vendo que o fruto era agradável aos olhos. Olha só, gente, o diabo só sugestionou. O diabo não impôs nada para ela, veja bem. E vendo, ele só falou. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrerás. Porque Deus sabe que no dia que você comer desse fruto, vocês serão abertos os vossos olhos e vocês saberão do bem e do mal. Quer ver? Espera um pouquinho. O diabo não estava mentindo. Entenda uma coisa. Quando ela comeu, realmente seus olhos não foram abertos? Olha aqui, ó. Tomou e deu fruto e comeu, deu também ao seu marido, que comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus. Olha só, gente. A questão de ver a mulher nua, de estar com o cara nu, isso não tinha nada a ver, era tudo muito natural. Eles não tinham pecado. O diabo não mentiu para ela. Olha, cara, isso tem uma profundidade pelo seguinte: não adianta a gente querer jogar culpa no diabo em muitas coisas que acontecem. Aliás, praticamente em quase todas as coisas que acontecem nas nossas vidas. Nós jogamos tudo culpa no diabo. Ele só falou para ela a verdade. Olha, de certo, se você comer, realmente você comer esse fruto, você não vai morrer. Ele veja bem, ele mentiu aí. Você não vai morrer. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: você vai ser aberto os seus olhos. Ele falou a verdade, serão abertos os seus olhos. E você vai conhecer o bem e o mal. É óbvio que ele falou que essa questão do morrer fisicamente, eles não morreriam talvez fisicamente, não é verdade? Mas morreram espiritualmente, morreram fisicamente, se afastaram do Senhor. Mas o diabo não mentiu, falou: você vai ser conhecedora do bem e do mal. É por isso que Deus não quer que você coma. E ela tirou os olhos de Deus e olhou para onde? Hein? Ela tirou os olhos de Deus e olhou para onde? Não é? Ela olhou para aquilo que era desejável. Ao quê? Aos olhos. Ah, meu amigo. Ela olhou para aquilo que era desejável aos olhos. Eu dei uma parada aqui para ministrar uma outra coisa no MSN, mas estamos voltando aqui para a gravação. Só Jesus. Mas veja bem, quando Eva tira o foco do Senhor e coloca o foco naquela árvore, naquele fruto, e torna-se aquilo agradável de se ver, desejável aos olhos, não é? Desejável aos olhos, ela perde o foco de Deus. Ela perde o foco de Deus. O Senhor vinha falar com eles à tarde. O Senhor tinha uma comunhão com Adão e Eva. O Senhor tinha uma intimidade com eles, enquanto eles estavam focados no Senhor. Mas quando eles tiraram o foco do Senhor, quando Eva olhou para aquela árvore, olha só, e vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, árvore desejável. Quando desejou aquilo que o Senhor falou não deseja, caiu em desgraça e trouxe com ela toda a humanidade. Quando você deseja algo que Deus não quer que você deseja, quando eu cobiço, eu olho e acho agradável aos meus olhos algo que Deus não quer que eu ache agradável aos meus olhos, eu estou na beira do abismo. Os nossos olhos têm que estar fitados, ele tem que estar fixo em Cristo, naquilo que o Senhor determinou.
E o Senhor deu uma missão para eles: olha, vocês vão cuidar desse jardim. Ele é lindo, ele é maravilhoso, é para vocês. Tudo que vocês precisam está aí. Até de tarde, eu estou parafraseando, isso não está na Bíblia, está em outras palavras. Eu estou aqui dando uma ilustração. Não estou tirando a palavra da verdade, não. O Senhor que plantou o jardim, diz, é só ler lá para trás. E o Senhor fez perfeito. O Senhor fez esse jardim bonito. Rio, com tudo que precisava. As plantas. E colocou o homem ali para cuidar desse jardim. Acontece que enquanto o homem estava focado naquilo que Deus mandou, enquanto o homem estava focado naquilo que o Senhor mandou, enquanto o homem tinha a amizade, o passeio, o happy hour, gente, com Cristo, com Deus, todos os dias, um happy hour com Deus. E nesse happy hour eles conversavam com certeza absoluta. Porque, como eu falei, Adão ouviu, identificou a voz do Senhor e se escondeu. Quando ele tirou os olhos do Senhor, ele caiu. Eva caiu. Então eu quero dizer para você o seguinte: não tire os olhos de Deus. Porque depois que você tirar os olhos de Deus, não adianta você tentar se esconder. Eles tentaram se esconder. Eles acharam que se esconderiam do Senhor. Eles acharam que se esconderiam de Deus atrás de algumas árvores que Deus plantou no jardim. Ou nós somos inocentes ao ponto assim, vamos dizer, não inocentes assim, temos falta de inteligência ao ponto de saber que Deus não sabia onde ele estava. Claro que Deus sabia onde eles estavam. Deus perguntou para dar oportunidade deles falarem. E eles falaram. Ouvimos a sua voz e tivemos temor, porque estavam nus. Então toda vez que a gente tira o foco de Deus, primeira coisa que a gente tenta fazer é se esconder do pecado. Sabe? E a gente se esconde de Deus porque a gente não quer confronto com Ele. Porque quando Deus chega no local, o pecado é revelado. Quando Deus vem te visitar, Ele já sabe que você pecou, não adianta tentar se esconder. Eu não adianta tentar me esconder. Eu tenho que me arrepender. Mas as consequências do pecado ficaram. As consequências do pecado ficaram. Então, a palavra que eu tenho para você hoje: não tire os olhos de Deus. Não olhe para nada que é desejável aos seus olhos, mas não desejava aos olhos de Deus. Era desejável aos olhos de Deus que eles comessem de todos os frutos. Era desejável aos olhos de Deus que eles vivessem ali naquele jardim lindo, gostoso, com um clima perfeito. Era desejável aos olhos de Deus que eles tivessem inocência, ao ponto de andarem nus, sem nem sequer ter percebido que estavam nus, porque não fazia diferença, porque não havia maldade. Mas após a queda, o primeiro sacrifício teve que ser feito. Alguém teve que derramar sangue por causa desse pecado. Não foi um sangue que limpou o pecado, mas foi um sangue para ajudar a encobrir a nudez deles, porque Deus colocou roupas de animal, de pele de animal. Então o animal foi sacrificado, sangue foi derramado, já começou aí. E a partir desse dia, só se consegue se reatar com Deus através do sacrifício de o sangue do Cordeiro, Jesus Cristo. Mas aí a terra começou a ser manchada por sangue, e foi manchada pelo sangue mais precioso que existiu, que existe e que nunca existirá igual o sangue de Cristo. Até esse sangue teve que ser derramado, principalmente porque era o único que era capaz de restaurar todo o sangue de Jesus. Então, quando nós tiramos o foco de Deus, consequências trágicas na nossa geração e nas futuras acontecem. Você hoje trabalha para conseguir comer por causa disso. A mulher sente dores de parto por causa disso e outros problemas. A terra tem ervas, tem pragas, tem tudo que atrapalha a produção de alimentos por causa disso.
Então, quando eu tiro o foco de Deus, os olhos de Deus, eu comprometo a minha vida e a minha posteridade. Esteja com teus olhos centrados em Deus. E não permitas mesmo que nenhuma conversa atravessada, seja do diabo ou de homens, te tire do foco de Deus. Não permitas que nada que encante os seus olhos, que nada que seja agradável aos seus olhos, tá? Que nada que seja assim agradável, como diz aqui, desejável aos seus olhos, agradável de comer, desejável aos seus olhos, que não seja algo que Deus colocou para você desejar. Por exemplo, você é homem, a única mulher que você pode desejar é a sua esposa, porque foi ela que Deus colocou para que você desejasse. Entendeu? Aí quando eu desejo outra mulher, eu desejo algo ao qual não foi para mim desejar, e eu caio em desgraça. Se Deus mostra para mim, eu quero que você compre aquele carro ali, aquele Palio, ou aquele carro tal, mas os seus olhos vão para uma Mercedes, que custa 10 vezes mais que o Palio. Aí você compra a Mercedes, se enfia numa dívida, traz problemas sobre tua vida, seus filhos. Talvez a sua vida financeira nunca mais fique a mesma, porque você entrou em dívida, teve que vender bens, ou entrou num rotativo, ou entrou no saldo, no cheque especial. Deus te deu algo para você, é aquele carro que é para você, mas os seus olhos desejaram outro. Deus te deu uma casa, é pequena, mas é essa, Deus falou, é essa que você vai comprar. Mas Deus é do lado, tem 2 andares, tem uma piscina linda. Ah, Deus, eu acho que eu mereço, sou teu servo, eu acho que eu mereço essa piscina aí, eu vou comprar essa, mas custa 5 vezes mais que aquela que Deus mandou. Mas você desejou com seus olhos, cobiçou, você foi agradável aos seus olhos, você comprou ela, enfiou numa dívida, e agora você tem que vender isso, vender aquilo para pagar. Entenda isso, não tire os olhos daquilo que Deus colocou para você, e nunca tire os olhos de Deus. Não tire o foco de Deus, porque toda vez que nós tirarmos o foco de Deus, nós estamos à beira de um abismo, ao ponto de levar nossa vida para um abismo e dos nossos descendentes. Que Deus abençoe você em nome de Jesus. Essa mensagem vai estar no nosso site www.amazongospel.com.